E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo do XRP no TheCryptoBase. E existem momentos no mercado que passam tão rápido que quase ninguém percebe, pequenos demais para virarem notícia, mas grandes o suficiente para mudar tudo depois. E nas últimas semanas, dois movimentos começaram a aparecer ao mesmo tempo, e é exatamente isso que acendeu o alerta do XRP. De um lado, dias seguidos de entrada institucional nos produtos ligados ao XRP. Não é varejo empolgado, é dinheiro grande entrando no escuro sem fazer barulho. Do outro, uma frase que muita gente ignorou: quando a BlackRock entrar, você vai desejar ter pelo menos um XRP. Quando esses dois pontos se conectam, a leitura muda completamente. Não é previsão emocional, é análise fria. Se você quer continuar acompanhando o que realmente está acontecendo por trás do que a maioria enxerga, se inscreve, deixa o like e compartilha, porque esse tipo de leitura não aparece numa stream. Se existe algo que instituições nunca erram, é o timing do silêncio. Elas não anunciam intenção, não avisam que estão acumulando, elas se movem de forma discreta, repetida, metódica, como quem sabe exatamente o que está prestes a acontecer. 13 dias seguidos de fluxos positivos não são coincidência, não são simpatia, são fundos testando profundidade, medindo liquidez, preparando o terreno, como se alguém estivesse checando todos os dias se a porta já está pronta para ser empurrada. Nós vemos aqui na matéria que ETFs de XRP estendem sequência de entrada de capital para 13 dias, com instituições mantendo as compras. Nós vemos abaixo aqui que os ETFs de XRP à vista nos Estados Unidos registraram 13 dias consecutivos de entradas líquidas positivas, sinalizando uma clara aceleração na demanda institucional em um momento em que os investidores do varejo ainda demonstram sinais de medo e hesitação. Os dados mais recentes da Soçovaluê mostram que os fundos vinculados ao XRP registraram entradas líquidas adicionais de 12,84 milhões hoje, estendendo uma das sequências de crescimento mais forte desde que esses produtos entraram no mercado. A Franklin Templeton, ela liderou o dia mais uma vez, adicionando 5,7 milhões em suas reservas de XRP e mantendo sua posição como uma das acumuladoras institucionais mais agressivas do ciclo atual. Nós vemos aqui que a Bitwise vem em seguida com 3,76 milhões em novos aportes, enquanto a Grayscale contribuiu com mais 2,4 milhões e a Canary completou o grupo com 1,34 milhões entrando em seu fundo. Cada emissora tem visto uma demanda consistente ao longo das últimas 2 semanas, elevando o fluxo líquido acumulado para todos os ETFs spot do XRP nos Estados Unidos para 887,12 milhões. Nós vemos aqui que a compra institucional constante evidencia um profundo contraste entre os segmentos de mercado. Enquanto os investidores do varejo permanecem cautelosos, muitas vezes reagindo à volatilidade com pânico de curto prazo, as instituições parecem estar encarando a recente fraqueza do mercado como uma oportunidade de compra. No começo parecia mais um padrão técnico, mas quando esses fluxos foram comparados com outros ciclos de entradas institucionais, o padrão ficou evidente. Isso não é gráfico, é um roteiro, o mesmo roteiro que vimos em 2020, quando o Bitcoin estava quieto, ignorado, previsível, e mesas institucionais estavam acumulando silenciosamente, guardando um segredo que o mercado só entendeu muito depois. O silêncio vem sempre antes da explosão. E é por isso que aquela frase estranha, quase profética, começou a fazer sentido. Quando a BlackRock entrar, você vai agradecer por ter pelo menos um XRP. Se esse ponto já te fez enxergar o cenário com outra clareza, então já se inscreve, deixa o like e compartilha, porque ainda tem uma virada maior chegando. Essa matéria não fala sobre multiplicação rápida, ela não fala sobre preço, ela fala sobre posição, porque quando um gigante assume posição publicamente, o movimento real já aconteceu e quem não estava dentro dificilmente entra nas mesmas condições. O segredo nunca é revelado no início, ele é revelado quando já
já é tarde demais. Nós vemos aqui na matéria que Bailey, um especialista em criptomoedas no XRP, dirigiu-se recentemente ao exército XRP, afirmando que todos os detentores de XRP, incluindo aqueles que possuem apenas um XRP, ficarão satisfeitos quando a BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, se envolver com o ativo digital. O comentário alude à crescente expectativa de que os gigantes das finanças institucionais em breve reconhecerão a utilidade e a posição do XRP nas finanças globais. Muitos investidores do varejo acumularam XRP na expectativa de que seu preço um dia refletisse os casos de uso real que ele possibilita. No entanto, a ideia de que mesmo possuir um único XRP possa eventualmente se tornar significativo demonstra uma crença em uma valorização extrema a longo prazo, potencialmente impulsionada pela adoção institucional. Nós vemos aqui abaixo que a entrada institucional pode sinalizar um ponto de virada. A publicação de Bailey se insere em uma discussão mais ampla entre os apoiadores do XRP, que acreditam que o sistema financeiro tradicional está discretamente se preparando para integrar o XRP à infraestrutura futura. Nós vemos aqui que o diretor de tecnologia da Ripple, David Schwartz, ele previu recentemente que o XRP está prestes a ser adotado em massa por instituições, e o envolvimento da BlackRock com o Bitcoin por meio de ETFs demonstra o interesse da empresa em criptomoedas. Nós vemos aqui que a entrada da BlackRock no mercado do XRP sinalizaria uma validação institucional que poderia mudar completamente o cenário do mercado. Tal envolvimento teria um peso que vai além do simbólico, visto que a BlackRock administra trilhões em ativos. Abaixo aqui nós vemos por que é importante ter pelo menos um XRP. Nós vemos aqui que figuras preeminentes no mercado de criptomoedas, como Eduardo Farinha, têm constantemente aconselhado os investidores a manterem até 10 mil XRP. Ele opinou que essa quantia poderá em breve se tornar inacessível para o investidor médio. No entanto, Bailey sugere que possuir apenas um token pode ser transformador. O número crescente de defensores do XRP acredita que em um futuro onde a demanda do XRP aumente consideravelmente, os detentores individuais poderão emprestar seus tokens para instituições, gerando renda passiva. O XRP tem uma oferta fixa. À medida que mais tokens são queimados e a oferta diminui, o ativo se tornará mais valioso. Com a redução da oferta, as instituições que precisam usar o ativo terão que depender dos investidores do varejo que compraram no início. Se um player como a BlackRock entrar no mercado, a posição de Bailey poderá se manter relevante e até mesmo os menores detentores poderão se encontrar em uma posição vantajosa. A descoberta que realmente muda tudo não é sobre o valor do XRP hoje, é sobre a assimetria enorme que surge quando instituições se movem antes da narrativa existir. Um XRP deixa de ser apenas uma quantia pequena e passa a ser um marcador temporal, a prova de que você estava lá antes da história formar. O mercado entrega grandes oportunidades disfarçadas de irrelevância. A narrativa pública do XRP ainda nem começou. Enquanto isso, relatórios institucionais mostram entrada lenta, entrada profunda, entrada progressiva. Esse é o tipo de movimento que precede reposicionamentos globais, movimentos que não dependem de hype, mas de necessidade. E quando um ativo cruza a fronteira entre especulação e infraestrutura, não importa se você tem 1.000, 100 ou apenas um. O que importa é estar dentro antes do efeito dominó. Mas observando agora o gráfico diário do XRP, o preço trabalha agora na região dos $2,10, testando novamente a parte superior do canal descendente e mostrando uma clara tentativa de recuperação. Mesmo ainda dentro da estrutura de baixa, o XRP vem respeitando suportes importantes e começa a pressionar a média de 9 períodos, sinal de que a força compradora começa a reaparecer. A zona de $2,09 e $2,05 continua funcionando como base desse movimento. Enquanto o preço se mantiver acima dessa região, o mercado sustenta a possibilidade de um repique mais forte. O próximo passo é romper $2,15
e 13, onde está a média de 20 períodos. Se esse nível for superado, o XRP abre espaço para buscar 2 dólares e 21, depois 2 dólares e 35, onde o gráfico realmente começa a respirar melhor. O RSI próximo dos 46 pontos e apontando para cima reforça essa leitura. A perda de pressão vendedora e início de recuperação no momento. A estrutura ainda não é de reversão, mas o comportamento atual indica que o mercado pode estar construindo uma reação mais consistente caso consiga superar essas resistências nas próximas sessões. O mercado avisa antes de se mover. Ele avisa nos fluxos discretos, nas sequências que ninguém comenta, nas frases que parecem exagero, até deixar de ser. 13 dias seguidos de entrada institucional, uma análise envolvendo um XRP, 2 eventos diferentes apontando para o mesmo lugar. Quando o próximo capítulo dessa história for revelado, não vão perguntar quanto você tem, vão perguntar se você percebeu a tempo. E se esse vídeo abriu sua visão, se inscreve, deixa o like e compartilha, porque os próximos capítulos dessa história vão exigir atenção total. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.